Olá, boa noite. Quinta-feira, 17 de dezembro. O Unesp Notícias vai repercutir os últimos episódios relacionados ao processo de impeachment da presidente Dilma. Vamos receber o professor da Unesp, Maximiliano Vicente. E ainda... Produção sustentável. Projeto de extensão da Unesp faz mutirão de plantação orgânica de maracujá. Hóquei sobre patins. Eles praticavam há 30 anos e agora resolveram retomar o esporte em Bauru. A gente começa esta edição com a sessão extraordinária da Câmara realizada hoje de manhã. Nem mesmo a presença do prefeito Rodrigo Agostinho e do secretário municipal de Finanças, Marcos Garcia, foi suficiente para convencer os vereadores a aprovarem o projeto de lei que alteraria a fórmula de cobrança da CIP, a contribuição de iluminação pública. A ideia do prefeito era aumentar o valor arrecadado com o tributo. Os vereadores levantaram dúvidas sobre o texto, que, se aprovado, geraria uma economia de quase 4 milhões de reais à prefeitura. O prefeito fez uma emenda modificativa e o projeto foi para parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. O relator da comissão, o vereador Fabiano Mariano, pediu prazo para se manifestar e adiou a votação. O outro projeto que estava na pauta de hoje é o repasse de recursos para a PAI. Foi aprovado por unanimidade. Um grupo de professores e alunos da Unesp fez hoje pela manhã um mutirão para plantar mudas de maracujá. Mas não é qualquer plantio. O processo é todo pensado para não agredir o meio ambiente, dentro dos princípios da agroecologia. Nesta clareira e meia floresta nativa está sendo instalado um sistema de espaldeira, técnica bastante utilizada no cultivo de uvas. Mas aqui a produção é de maracujá. A plantação fica em um sítio próximo a Bauru, no município de Arealva. O local foi escolhido com cuidado, próximo à natureza, de acordo com as práticas agroecológicas. As árvores, então a gente mantém todo o espaço aqui, a gente não abre, só abre para o plantio que já estava aqui aberto, então a gente não destrói, não retira as árvores, para manter o espaço mais íntegro possível. Para manter o ambiente e com isso também facilitar a vinda de polinizadores. O plantio de maracujá faz parte de um projeto de extensão universitária da Unesp, que visa fomentar a produção orgânica de alimentos na região. O trabalho é feito em esquema de mutirão entre os produtores rurais e alunos da Unesp. Envolve os alunos do curso de biologia e também às vezes tem alunos de outros cursos também da Unesp que participam com a gente. A gente traz palestrantes de áreas diferentes, vejo com os produtores o que eles têm interesse, o que eles querem aprender para poder melhorar a produção deles e valorizar, ter um outro recurso, uma outra renda. Então, e a gente faz a programação do ano. Ao todo, serão plantadas 30 mudas do maracujá. Aloísio é engenheiro agrônomo e professor da Unesp e acompanha de perto todas as etapas do plantio. Ele explica como as pragas e doenças do maracujá podem ser controladas dentro do sistema agroecológico. A muda foi produzida no sistema agroecológico, não tem nada de químico, né? O controle de doenças foi usado com fungicida à base de cobre, que também é permitido. E para controle de lagartas, nós vamos usar o Bacillus thuringiensis, que é um produto biológico, né? Então, a finalidade, o óleo de nim para repelir inseto praga. Então, nós temos que tentar proporcionar uma produtividade razoável, com qualidade, mas usando só insumos que são permitidos pelo sistema agroecológico. O projeto faz um intercâmbio entre a universidade e o campo, com o apoio da Secretaria Municipal de Agricultura. O papel da Sagra, como secretaria, é de articular os produtores, colocar os produtores em contato com esse meio acadêmico. Então a gente trabalha com diversas tecnologias e isso muitas vezes fica muito centrado só nas universidades. Então hoje a gente está mostrando aqui como é que é um sistema agroecológico, de plantio de maracujá, e o nosso intuito é trazer os produtores e colocar isso à disposição deles. Flávia, proprietária do sítio da Casa do Jatobá, foi quem abriu as porteiras para o trabalho de professores e alunos da Unesp.
O local foi transformado em um núcleo experimental para a prática da permacultura, um sistema que favorece a criação de ambientes sustentáveis e produtivos em equilíbrio com a natureza. A casa onde ela mora já foi dos avós e está sendo reformada aos poucos. Na obra, foram utilizados materiais de demolição, barro, garrafas e mosaicos feitos com cacos de azulejo. Aqui a gente não usa nenhum tipo de veneno, aqui a gente pouca capina faz, porque a gente entende que a primeira coisa a ser feita, o que nós fizemos aqui desde o princípio, foi uma regeneração do solo. Ao contrário das práticas tradicionais que chegam degradando o solo. Então, a casa nós optamos em reformá-la com materiais, reutilizando materiais que são materiais de descartes ou que as pessoas vão construir a casa, sobram azulejos, ou tira uma janela para pôr outra, tira uma porta para pôr outra. A gente vem reutilizando esses materiais e técnicas de construção com barro. Com os palanques instalados e a estrutura da espaldeira começando a ganhar forma, Arral, filho de Flávia, também põe a mão na massa. Foi ele quem plantou as mudas dos maracujazeiros. Agora é esperar os frutos, em harmonia com o meio ambiente. E o tempo aberto ajudou na plantação de hoje. Vamos saber então como fica a previsão para amanhã. Veja os detalhes no mapa com informações do IPMET e do CPTEC. Chove em pontos isolados do estado com uma maior concentração na região noroeste. Essa tendência de calor ao longo do dia e pancadas no fim da tarde se mantém nesta sexta-feira. Em Bauru, as chances de chover hoje ainda são bem baixas. Para amanhã, a previsão é de chuva apenas no fim do dia. Agora, a umidade do ar é de 43%. Temos ventos de brisa a 6 km por hora. Hoje, a mínima foi de 19 e a máxima de 34 graus. Nesta sexta, os termômetros devem variar entre 26 e 35 graus. No próximo bloco, o assunto é a política nacional. Quem vai analisar os últimos episódios relacionados ao processo de impeachment da presidente Dilma é o professor da Unesp, Maximiliano Vicente. É daqui a pouco, continue com a gente. A gente volta a abrir espaço aqui no Unesp Notícias para repercutir a crise política e o andamento do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Recebemos em nosso estúdio o professor da Unesp, o historiador Maximiliano Vicente. Professor Max, mais uma vez, muito obrigada por sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer sempre estar aqui. Professor, hoje, num dia em que o STF, o Supremo Tribunal Federal, concluiu uma votação importantíssima que definiu os ritos, a sequência, né, do processo de impeachment. Eles acabaram de definir que o Senado tem poder de barrar o processo ou não, e também a comissão alternativa, que foi formada majoritariamente por deputados da oposição, eles derrubaram essa comissão. Vai ter que ser formada uma nova comissão. Como que fica o processo a partir de agora com essas decisões? Bom, nós poderíamos dizer que voltou a estaca zero, né? Ou seja, a decisão do Supremo valida uma série de ritos que já eram tradicionais dentro do Congresso, lembrando o que aconteceu na época do Collor, do impeachment do Collor, né? Que já se baseou na nova Constituição de 88, e isto implica dizer o seguinte, que a comissão que vai avaliar a aprovação do impeachment ou não na Câmara vai ser indicada pelos líderes dos partidos, ou seja, era algo que já tinha sido feito inicialmente, se formou uma chapa avulsa, e em função dessa chapa avulsa é que o PCdoB achou que estava se rompendo o rito e apelou para o Supremo, né? Então, diante desse fato, eu diria que começamos tudo de novo, os líderes vão ter que indicar novamente os membros que vão fazer parte dessa comissão, né? E a partir daí, nessa própria comissão, irá ser votado se se aceita ou não o pedido do impeachment acatado pelo presidente da Câmara dos Deputados. E essa possibilidade do Senado vetar o processo ou não? Você já tinha explicado aqui, né, Max, no Unesp Notícias, que já passaria pelo Senado de todo jeito. Isso. Na verdade, a palavra final, salvo se o projeto em si ou a ideia em si, ela for barrada nas comissões ou no Congresso, que pode também ser barrada no Congresso, tipo aprova na comissão e vai para o Congresso e o Congresso veta, né? Aí morre. Mas se continuar para o Senado tem agora o poder de não aceitar, inclusive de não aceitar o processo do impeachment. Nem aceitar apreciar o processo. Nem aceitar apreciar o processo, né? O que significa, na prática, uma grande vitória para o governo,
uma vez que lá ele tem uma maioria mais tranquila do que na Câmara, né? Então, eu diria que de uma forma assim muito decisão de justiça, né, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o governo teve uma grande vitória, né? E o que nós temos já comentado, que é importante, não é? O impeachment é um processo político, a economia é outro, né? Então, é necessário que os congressistas percebam, né, que são duas áreas, embora sejam próximas, mas são diferentes, e o país precisa muito de que ele volte a crescer. E que eles votem projetos importantes que estão lá importantes, parados. exatamente, né? Exatamente. Mas, de qualquer forma, é muito interessante o pronunciamento do Supremo, não é? Porque existiam muitas dúvidas, não é? E as dúvidas geraram muita incerteza durante todo este período, não é? Os políticos, na verdade, estavam um pouco desnorteados, não é? Os partidos estavam desnorteados, tudo estava se aprovar, se não aprovar, não é? E agora fica bem claro, né, um rito, um processo estabelecido, o que impede o surgimento de novos vistos ao Supremo Tribunal Federal, enfim, se definiu claramente, então agora siga seu rito, né? Não há, assim, a princípio, né, eu creio que, fazendo uma avaliação até um pouco arriscada, mas eu diria que, a princípio, as chances de que o impeachment não vá para frente aumentaram com a decisão do Supremo. Mas, enfim, tudo depende de votação, né? Quer dizer, nós imaginamos isso, mas, na prática, estamos sujeitos às votações, tá? Max, uma outra decisão importante que se espera do Supremo também é o afastamento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, afastamento da presidência e do exercício do cargo dele. O ministro, que vai ser relator desse caso, ele falou que eles só vão poder votar a partir do ano que vem. E os indícios são muito grandes. Ele está sendo investigado na Lava Jato. A Procuradoria-Geral da República pediu o afastamento porque argumenta que ele está obstruindo as investigações. E deixar para o ano que vem essa votação foi frustrante, né, para os brasileiros. Infelizmente, nós estamos num momento em que a Câmara tem que entrar em recesso, o que não significa que ela não pode, eventualmente, convocar sessões extraordinárias, não é? Mas, veja, são datas muito tradicionais, né? Natal, Ano Novo, não é? Depois de um longo ano de desgaste. Normalmente, o que se espera é que não chegue até fevereiro, e sim, na medida do possível, que volte para janeiro, não é? Mas, mesmo assim, pelas datas, pelo momento que nós estamos, não é? Pelo que exige o rito do processo, é sim para esperar um pouco mais, né? Se ter um pouco mais de paciência. E durante esse tempo, não é? A sensação que fica é de impunidade. Mas é bom lembrar que foi acatada na Comissão de Ética a acusação. A Comissão de Ética, ela pode sim continuar funcionando, e ela pode determinar o afastamento, que iria para o Congresso, para ser avaliado pelo Congresso. E no caso do afastamento do Cunha, muda alguma coisa em relação aos trâmites do processo de impeachment? Não. Porque, veja, ele aceitou o pedido, né, a solicitação feita pelos advogados, né, do processo de impeachment, enquanto presidente legítimo, ou seja, é um ato já estabelecido, né, um rito estabelecido. Aí não tem como voltar, embora, se ele sai, a presidência tenha que ser alterada, né? Se ele é cassado, obviamente a presidência passa a ter outro presidente, e aí não teríamos como ter a atuação dele pessoalmente. Mas o rito em si, ele não para mais, né? Na sua visão, Max, para a gente concluir, ele está na iminência de ser afastado? As chances são muito grandes. Sem dúvida nenhuma, né? Agora, nós estamos falando de um político muito experiente, né? É bom que se resgate um pouco isso. Quer dizer, ele não chegou agora na Câmara dos Deputados, né? Vem de uma época muito remota, ele conhece todos os trâmites, ele conhece todos os processos, os ritos, as formas de se levar isso para frente, não é? Ele está usando desse expediente, desse conhecimento, para adiar o máximo possível a saída dele, porque esse adiamento que garantiria a sobrevivência política dele, não é? Quer dizer, veja, ele é bom lembrar isso, só mudou de opinião com relação ao impeachment depois que o PT anunciou que na Comissão de Ética queria mudar de voto. Sim. E o que de fato aconteceu é que aqueles 11-9 da Comissão de Ética, os 3 votos que decidiram é o PT, né? São os votos do PT. Então,
veja, estamos falando de um político muito experiente, não é? Mas os indícios são inegáveis. Não tem como você negar o que é óbvio, né? Que tem contas, que mentiu, que não falou a verdade, né? E isto, no âmbito político, é falta de decoro. Portanto, cassação de mandato. Max, mais uma vez, muito obrigada por nos ajudar a entender esse cenário. Eu que agradeço a oportunidade. E depois do intervalo, você vai conhecer uma turma que fez renascer uma paixão antiga, hóquei sobre patins. Eles disputavam campeonatos há 30 anos e agora voltaram como time master. Daqui a pouco, voltamos num instante só. O cursinho pré-vestibular Ferradura, oferecido gratuitamente pela Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru, está selecionando estudantes para atuarem como bolsistas, colaboradores e secretário. Podem participar alunos matriculados em qualquer curso de graduação da Unesp e que atendam aos requisitos do edital, disponível no site da FAAC. Para fazer a inscrição, o candidato deve responder a um questionário e enviá-lo por e-mail cursinhoferradura@gmail.com ou entregar pessoalmente na sede do cursinho até amanhã. As entrevistas vão ser agendadas pela coordenação do Ferradura. A gente fala agora de uma modalidade esportiva que já fez história em Bauru, o hóquei tradicional, aquele em que os jogadores usam patins de 4 rodas. Ex-atletas do Bauru Tênis Clube decidiram se reunir e voltar a treinar depois de mais de uma década parados. Agora, como equipe master, eles disputam torneios da categoria e querem formar novos jogadores na cidade. Os sorrisos e abraços apertados dão a dimensão da felicidade que esse grupo tem de se reencontrar. Eles são praticantes de um esporte que já teve destaque em Bauru, o hóquei sobre patins. 18 anos depois, o time do Bauru Tênis Clube voltou a treinar e a disputar campeonatos como esse, realizado no ginásio da Vila Santa Luzia. Quem guarda boas lembranças do período em que a equipe era uma potência na modalidade é o Jocelyn, o primeiro treinador. Graças a ele, os atletas que hoje disputam a categoria Master puderam dar as primeiras patinadas. Uma turma brincando na rua com uns equipamentos bem rudimentares e eu vi. Parei para perguntar o que eles estavam fazendo e demonstraram uma intenção que iam fazer um time de hóquei. Mas eu já joguei hóquei em Santos. Olha, vamos brincar então, o que vocês estão precisando? Eu tenho material em casa. Ah, então tá bom. Tá. A conversa passou uma semana, me ligaram, um dos pais, e perguntou se eu podia ensinar os filhos dele e os amigos a jogar. Eu falei, tudo bem. Marcamos uma data e assim iniciou o hóquei em 81. Jocelyn formou talentos como Marcelo. Ele, que começou a patinar aos 11 anos, conta que a vontade de reencontrar os amigos foi o que pesou para que o time se reorganizasse. Como aqui em Bauru, nós já fomos uma equipe que teve muita tradição, tanto no estado de São Paulo quanto no Brasil. Tinha muita gente que estava com vontade, o pessoal das antigas estava com vontade, Aí a gente começou a se reunir e chamando, vamos voltar a treinar, vamos voltar a treinar. Aí conseguimos essa quadra aqui, então assim, disputamos alguns torneios o ano passado em Sertãozinho, em São Paulo. Jaime também foi um dos que cresceram sobre os patins. Para ele, o destaque conquistado pelo BTC possibilitou que ele chegasse a jogar profissionalmente em Sertãozinho, cidade com tradição no esporte. Jogamos e disputamos muito torneio, tinha muitas equipes na época, só em São Paulo tinha 15 equipes. E aí foi toda a juventude, até a época da faculdade, onde eu me desloquei para Ribeirão Preto e passei a jogar no Sertãozinho. Fiquei mais 4 anos jogando como profissional, aí era um processo mais dedicado. E aí teve um longo período aí onde ficou mais focado em escola, a vida profissional. Mais do que recuperar a tradição de um esporte que já teve muito destaque em Bauru, a iniciativa dos jogadores do BTC possibilita o reencontro de amigos que desde os anos 80 estão unidos pelo hóquei. É uma delícia, tem gente que não via faz 25 anos, Essa velha guarda das cidades que tinham hóquei estão ressurgindo. No campeonato disputado em Bauru, o time competiu com outras equipes de veteranos e mostrou que ainda sabe bem como fazer bonito dentro de quadra.
Guilherme é o goleiro bauruense e precisa usar equipamentos extras de proteção. Isso exige mais esforço, mas ele conta que voltar a ter essa experiência é gratificante. A dificuldade é o preparo físico. Entendeu? Esse campo está agachado, exige muito do joelho, entendeu? A gente tem essa roupa aqui que soa muito, né? Então a gente fica atrás e está lá. Mas vale a pena ter voltado e agora continuar treinando com o pessoal? Sim, vale a pena. É muito gratificante, vale a pena mesmo. Entendeu? Se pudesse, eu vou treinar até meus 80 anos de idade. E os jogadores não querem apenas voltar a competir. Pretendem, em breve, formar novas gerações de atletas desse e de outros esportes sobre patins. Nosso objetivo com isso tudo é fomentar e divulgar dia a dia o hóquei sobre patins, o hóquei inline e a patinação artística, o roller, né, na cidade de Bauru. Para Jocelyn, ver os meninos dele retomando o esporte e tentando formar novos jogadores é uma grande satisfação. Ele sabe que não é fácil, mas lembra que o esforço é necessário. Não vai ser fácil. Vai depender do trabalho e a vontade dessa molecada mais nova. Você tem que formar um time de base, que é o infantil, juvenil, para você ter um time adulto bom. Mas sem início não vai, tem que começar, como nós começamos em 81. O Unesp Notícias fica por aqui. Amanhã você nos assiste neste mesmo horário, às 8 da noite, aqui na TV Unesp. Em nosso site é possível nos acompanhar ao vivo às 6h30 da noite. Até lá. Tchau.